Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, um dia que o Senhor mesmo escolheu para ser o dia em que nós adoramos o seu santo nome. E, inclusive, adoramos por meio de Cristo, aquele que o Evangelho nos revela. E nós estamos em Mateus, capítulo 3, versículo 13 a 17 hoje. Diz assim: Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Jesus, ele está se preparando para o início de seu ministério. E tudo o que ele precisa é cumprir a vontade do Pai. O Senhor Jesus, ele está obedecendo desde o princípio. Portanto, Jesus nasceu puro. Jesus foi um bom filho, fez tudo do jeito certinho. Lembre-se, ele não tinha pecado, ele não tinha corrupção na natureza humana, apenas a imagem de Deus, então completamente puro, a semelhança de Adão e Eva antes da queda. Então, ele fez tudo certinho. Ele foi vivendo conforme a vontade do Senhor e cumprindo tanto a lei que Deus deu a Israel, pensando em todos os aspectos moral, civil e o cerimonial, mas ele também estava fazendo tudo certinho no que diz respeito à aplicação de toda esta lei à vida diária. Então, Jesus vinha cumprindo a vontade do Senhor bem certinho e precisa continuar fazendo isso. E nisso, ele vai para o Jordão a fim de que João batize. Mas por quê? O próprio João fica sem entender. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Como eu disse, não temos uma noção clara da dimensão da compreensão de João Batista acerca da pessoa de Cristo. As duas naturezas, tudo aquilo que diz respeito ao Senhor Jesus. Inclusive, até mesmo, o como se daria plenamente o sacrifício dele, a entrega dele para perdoar os nossos pecados. Mas João tinha, com certeza, a compreensão de que o Senhor estava enviando naqueles dias o Messias, que aquele que estava diante dele era o Messias prometido. Era o Messias prometido, conforme, inclusive, em Mateus começa dizendo: filho de Davi, filho de Abraão. Então, este é o filho de Davi, é o filho de Abraão. É o Messias. Então, é aquele que reinaria para sempre, é aquele que é o filho da promessa, é também aquele que pisaria a cabeça da serpente. Ele é a pessoa que se esperava há tanto tempo. E João Batista sabe que ele é apenas um intermediário. Ele está preparando. Diante dele está alguém muito superior. Muito superior. E quando ele vem para ser batizado, ele... eu é que preciso porque eu é que sou inferior. Ele havia dito isso. Eu não sou digno de desatar as correias da sandália, da sua sandália. Não sou digno. Eu não sou digno de nada em relação ao Senhor. Então ele resiste. Não posso batizá-lo. Não posso. É o Senhor que deveria me batizar. Porque eu me sinto inferior. Eu sou pecador. Eu preciso de ti. E não o contrário. Mas por que Jesus estava lá? Já que o batismo de João Batista, ele apontava para a ideia da lavagem, da limpeza, da purificação. Essa era a ideia do batismo. Que precisamos lembrar, não é o batismo de Jesus. O batismo que Cristo nos ensinou não é apenas um sinal de purificação. É muito mais. Ele é um sinal de aliança. Tanto que João Batista não batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. João Batista convidava as pessoas pela pregação ao arrependimento. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Ele convidava ao arrependimento para que elas viessem a confessar os seus pecados e viver uma vida como deveria. Lembrando que só judeus, os gentios não. Só os circuncidados,
só o povo da aliança. Em outras palavras, João Batista seria semelhante a um reformador, um Lutero da vida, por exemplo, Calvino da vida. O que ele estava fazendo era reformando. Isso já tinha acontecido muitas vezes, não exatamente do mesmo modo, mas como o rei Josias purificou a nação, João Batista estava fazendo a mesma coisa, ele estava purificando a nação, estava trazendo o povo a uma vida com Deus. Por quê? Porque o pessoal, com o passar do tempo, vai se acomodando a uma vida religiosa qualquer. E isso, inclusive, vai se repetindo nas gerações. Então ele está limpando, purificando. E o símbolo desta purificação é o batismo, é a água, por causa que a água lava, a água purifica. Então, sendo este o símbolo, João é que diz, eu é que preciso ser purificado. Não o Senhor, não o nosso Messias, não o nosso Salvador. Eu preciso ser purificado. Todavia, mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele admitiu. Então por que Jesus foi batizado? Já que ele não tinha pecado nenhum. Na verdade, Jesus está fazendo toda a vontade do Pai. Ele está cumprindo tudo. Então nós podemos dizer que o batismo de Jesus tem dois elementos fundamentais. Primeiro, Jesus está cumprindo a justiça. Se o Pai quis que João Batista aparecesse pregando e batizando, Jesus vai lá e cumpre aquilo que Deus quis. Em outras palavras, Jesus está sendo um filho obediente. Isso é fundamental. Por quê? Jesus não veio revogar a lei, como ele disse. Eu vim cumprir. Então ele tem que cumprir tudo. Ele não pode ser um filho desobediente. Então ele está obedecendo ao Pai em tudo. Ele está ali não porque tem pecado. Ele está ali porque ele está obedecendo à vontade do Pai. Ele está fazendo a vontade do Pai. E nisso ele está, inclusive, confirmando sua completa associação, sua completa relação humana com os outros humanos. Ou seja, ele é um de nós. Ele nos representa perfeitamente. Ele cumpriu tudo. Ele fez parte de nossa vida integralmente. Então Jesus está se associando plenamente a nós. Ele realmente é humano. Ele realmente fez tudo o que deveria ser feito. Ele cumpriu toda a lei cabalmente para nos, inclusive, representar. Para poder realmente ser aquele que é digno de nos substituir, mas também para que ele mostre que realmente há uma associação, uma ligação completa. Uma outra questão que a gente pode dizer também, que é importante, e que Jesus lá na frente vai levantar, quando pergunta aos fariseus, o batismo de João era de Deus ou dos homens? Ou seja, por que vocês não se batizaram? Porque vocês não reconheciam? Ou vocês simplesmente deveriam, sabiam e desprezaram? Então, Jesus está reconhecendo o batismo de João como sendo realmente proveniente de Deus. Então, quando Jesus se batiza, ele aprova o batismo de João Batista e não o contrário. Então, de um lado, ele está cumprindo a vontade do Pai, que ele tem que fazer tudo direitinho, ele tem que cumprir tudo o que Deus quer. Do outro lado, ele está reconhecendo. Ele termina credenciando, por ser o Filho de Deus, o batismo de João Batista. E, batizado, versículo 16, diz, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, nós vemos naquele momento em que ele está cumprindo a justiça, inclusive é um momento crucial, porque o Senhor Jesus, que está no período anterior ao ministério, preparação, ele tem no batismo a penúltima etapa, na verdade, da preparação. Logo depois virá a tentação, e ali ele vence, e em seguida ele vai começar a jornada ministerial. Ou seja, ele está terminando a preparação para começar o ministério da pregação. E aqui nesse momento, nós vemos o Espírito de Deus, nós vemos o Pai falando, este é meu Filho amado, e, portanto, o Filho. O próprio texto diz, Filho amado. Então nós vemos exatamente as três pessoas da Trindade.
Veja que o termo trindade não aparece na Escritura. Fato. Muitos dos termos que hoje nós usamos na teologia foram termos que a igreja ela trouxe para seus estudos bíblicos para sintetizar, para resumir, para categorizar, para identificar doutrinas. Porque a Escritura não é um livro de teologia sistemática, né? A Escritura foi dada, como se diz, organicamente, ela foi dada aos poucos, ela foi dada de acordo com o contexto, ela foi dada dentro de uma vivência da igreja, ela foi dada assim, ela foi dada no dia a dia do povo. E a igreja, para efeitos inclusive didáticos, ela vai organizando, sistematizando as doutrinas. Mas observe que aqui, bem claramente, está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A voz do Pai apenas, nunca se viu. O Espírito Santo quis se manifestar e se manifestou em forma de pomba, para que pudesse, de fato, ver que estava presente o Espírito Santo. Caso contrário, como se viria? Né? Ainda que pudéssemos dar sugestões, não convém. Foi assim que ele quis. E ali está o Filho, que é a imagem do Deus invisível. Então, a obra da redenção é uma obra do Deus Trino, do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, e a obra é dele. E o Filho, claro, tem um papel específico nesta obra. Mas, aplicando às nossas vidas isso, observe que, como nós falamos sobre a preparação do povo para encontrar-se com Jesus, e João Batista tinha essa missão, e o povo constantemente vinha se perdendo, é algo que precisamos revisar, pensar hoje ainda. Por quê? Porque, como disse, as gerações repetem esse mesmo mal. Vem, bem, até que começam a se acomodar a uma religiosidadezinha vazia. E aí se acostumam apenas à ideia de estar no domingo, quando na verdade deveriam estar louvando a Deus de todo o coração, quando deveriam estar adorando a Deus no dia a dia, quando deveriam viver para o Senhor com toda a sua alma. Afinal, o primeiro mandamento não é vai para o culto apenas, ainda que devamos, porque o Senhor foi quem nos convocou. A adoração foi uma ordenança divina, não uma invenção humana. Invenção humana pode-se dizer que é uma estrutura eclesiástica, como nós temos nas denominações, foram invenções humanas. E outras coisas mais que nós podemos encontrar dentro de denominações são invenções humanas. Mas a adoração, de modo algum, é uma criação humana. Inclusive até a liturgia, porque nós encontramos, por exemplo, em Isaías e em Apocalipse, uma liturgia perfeita, em que os anjos e os seres celestiais estão cantando, aparecem as orações e a pregação da palavra, eles estão oferecendo um culto ao Senhor, e isso tudo nos norteia como devemos adorar a Deus. E devemos de todo o coração, porque o primeiro grande mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Portanto, reflita, não deixe esfriar a sua vida cristã, não deixe. Ela tem que ser viva, o seu culto tem que ser vivo, a sua vida tem que ser realmente um culto ao Senhor. E aí essa vida que é um culto e um culto que é vivo vão glorificar a Deus de verdade, porque Deus conhece o coração, Ele não se engana com a aparência de ninguém. Você pode estar no culto mais solene desse mundo, mais centrado, com a liturgia mais bonita, e ainda assim as pessoas estarem fazendo apenas mecanicamente, estarem apenas ali presentes, mas não terem um coração realmente no Senhor. Portanto, adore ao Senhor de fato. Deus sempre, graciosamente, vai levantar pessoas para despertar o povo. Mostra a bondade de Deus. Sempre que Deus levanta pastores para pregar com ousadia, como aconteceu, como disse, nos dias da Reforma, mas não só nesses dias, outras gerações também testemunharam a providência de Deus para que a igreja não ficasse na frieza. E Deus levanta homens que levam a palavra para despertá-la a uma vida com Deus de verdade. Veja que isso é a vontade de Deus para com a sua igreja, para que ela esteja sempre revigorante, esteja sempre firme, esteja sempre pronta para glorificar a Deus de fato. E o propósito da igreja deve ser o mesmo que o Senhor Jesus mostrou. O propósito da igreja é glorificar a Deus obedecendo ao Pai. Não precisamos inventar nada, ainda que a criatividade seja
uma característica divina em nós, sermos criativos, o nosso propósito realmente é obedecer ao Pai. Até porque somos pecadores e a própria criatividade também está contaminada com o pecado. Por isso, por vezes, pessoas querem ser criativos em coisas que não deveriam, como no culto, por exemplo, inventando danças e coisas semelhantes, quando a Escritura não mostra em lugar nenhum seres celestiais procedendo no culto ao Senhor dessa forma. Portanto, devemos apenas obedecer. Isso não é que não devamos viver. A vida é um dom de Deus. Mas devemos nos preocupar em obedecer. Jesus foi aprovado 100% e pôde, portanto, nos substituir porque ele obedeceu. Ele obedeceu em tudo. Então peça a Deus sempre assim: Senhor, me dê a graça de poder obedecer. Como Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então esse viver que tenho na carne, eu vou vivendo para o Senhor. Então peça a Deus: Senhor, eu quero obedecer, para que inclusive o meu culto seja um culto agradável ao Senhor e a minha vida seja uma vida que realmente te engrandeça, te glorifique. Uma vida que realmente venha a ser agradável ao Senhor. O meu culto, a minha vida, e isso glorificará a Deus perante todo o mundo. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Obrigado porque o Senhor é tão bom que sempre nos conduz e reconduz a uma vida contigo. Obrigado por Jesus, que cumpriu cabalmente a justiça para ser nosso Salvador. Obrigado, Senhor Deus, por tudo. Que o Senhor seja glorificado no nosso culto, seja glorificado na nossa vida. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.